Oi, Verdinho! Finalmente chegamos no último episódio da Louca das Plantas. Passou tão depressa. Esse é o da cobertura do Didi, onde a gente enfrentou problemas com vento, problemas com pessoas que não lembram de regar plantas, problemas com um ambiente onde bate muito sol de um lado e do outro lado a gente tem uma face bem sombreada. Para tudo dar-se um jeito e a gente também deu jeito para esse espaço. Tem muita flor, tem planta que aguenta o vento lindamente sem se descabelar, tem arbusto, tem plantas para comer, tem ervas, tem coisas aromáticas, enfim, tem muita seleção, muita diversidade ali para fazer essa cobertura e tem, claro, várias sacadinhas, porque aqui a gente vai mastigar o episódio para você. Primeira das sacadas chama vermiculita. Vermicula. Eu sei, é ridículo, mas assim você decora, né? Vermiculita funciona para a planta, assim como a fralda funciona para o bebê. Não pense coisas estranhas. Ok. É sério, a vermiculita estufa na presença da água, só que ela deixa a raiz da planta sequinha, não fica encharcada, igual o seu bebê, digamos assim. O que acontece? Quando a planta precisa de água e você está viajando, a vermiculita, muito amiga, vai lá e entrega a água que está guardada no corpinho dela. Ela é um mineral que você vai encontrar em casas agrícolas. Às vezes em garden center vende uma caixinha de vermiculita também. Mas se você vai ter que fazer um canteiro grande, que nem o que a gente fez ali no Didi, você vai precisar de uma saca de vermiculita, e isso só em casas agrícolas. Importante, não confunda vermiculita com perlita, elas rimam, mas fazem as coisas exatamente opostas. Vermiculita estufa na presença de água, perlita libera a água. Você vai misturar vermiculita no meio da terra na hora que estiver montando o vaso, entendeu? É no preparo do vaso. Quanto mais água a planta precisar, mais vermiculita você vai colocar até o limite de 1/3 do substrato. Não é para você plantar só na vermiculita, tá bom? Ela é um mineral que a carinha é de areia de gato e o peso é igualzinho de isopor. Então é uma mistura de areia de gato com fralda de nenê e isopor. Sim, você vai colocar isso na sua planta e ela vai te dar um coraçãozinho de agradecimento, porque ela vai se manter úmida sem as raízes ficarem encharcadas. Como o Didi dava toda a pinta de pessoa ocupada que viaja pra caramba e que esquece de molhar planta, como as plantas do jardim dele estavam dizendo, nós sofremos aqui, a gente justamente pensou num jardim que não precisa do Didi. Um bom projeto de jardinagem deve funcionar mesmo que a pessoa não tenha tempo para cuidar dele. Fórmio, a folhagem fina, comprida, que parece um capim, que a gente usou para fazer uma grande barreira de vento. É uma planta super rústica. O vento para ela é o melhor amigo, ela gosta de vento. Então uma planta bem alta, fazendo inclusive um efeito de cerquinha ali, por causa dos amigos que bebem, que se debruçam ali, então a gente não quer acidentes. O fórmio faz essa cerquinha sem impedir a vista bonita daquela cobertura. Outra planta que vai bem é a palmeira. A gente usou chamedória lá, você pode usar areca também. São duas palmeiras muito baratas, muito fáceis de encontrar e que funcionam bem ali no vento, tá? Então, sugestões para vento e muito rústicas, plantas que você não vai ter que regar muito. Uma vez que o fórmio fez uma barreira de vento, eu consigo, o dobro da altura da planta, eu consigo criar uma área de proteção na horizontal. Então, a planta tem 1 metro, eu crio 2 metros de proteção anti-vento, percebe? Você sempre vai calcular a altura máxima do quebra-vento na horizontal, tanto que ela protege. O fórmio, então, criou um ambiente, um microclima bom para as hortênsias. Eu queria muito mostrar num dos episódios o uso de flores azuis. Existem poucas flores azuis na natureza. Se você puxar da memória, talvez você lembre da violeta, da azulzinha, do agapanthus e meio que vai acabando, da íris. Tem poucas, entende? Azul mesmo, tá? Não arroxeada. Daí o que acontece? A maioria dessas plantas gosta de um pouco de frio. E a varanda dele, né, a cobertura, como está no alto e está em São Paulo, já é mais ventosa e mais fria do que a maioria dos apartamentos ou dos ambientes térreos. Então, por causa do excesso de vento e porque está em São Paulo, é um ambiente que conversa um pouquinho, bem pouquinho, com o clima
temperado, que é mais fresco. A gente aproveitou muitas plantas de clima temperado, as azaleias, as tulipas e, claro, as hortênsias que a gente usou nesse episódio. Aí choveu pergunta de hortênsia, então vamos ao dossiê da hortênsia. Primeira coisa, para mudar a cor da flor da hortênsia, se o solo é ácido, ela fica azul, e se o solo é alcalino, a flor fica cor-de-rosa. Como eu faço para mudar o pH do solo, Carol? É simples. Para deixar o solo mais ácido, você vai pegar um bombril, vai colocar de molho num balde com água e deixar por uma semana. O balde com água vai ficar com uma água enferrujada, entende? E essa água você vai usar para regar a sua hortênsia, vai aos pouquinhos acidificar o solo e deixar as flores azuis. Para deixar o solo mais alcalino, você vai colocar farinha de osso ou calcário. Pega leve no calcário, porque em excesso ele queima a planta, tá? Sempre olha as recomendações na embalagem para você fazer essas mudanças de pH suavemente. É meio ponto, 0,25 de um ponto que faz a diferença na cor da flor. Não é para você puxar pro vinagre, entendeu? A planta não é para ficar num lugar super ácido ou super alcalino, que senão ela não consegue crescer. Outra planta de solo ácido é justamente a azaleia. Aí as pessoas perguntaram como é que cuida de azaleia. Eu tenho azaleia, não vai pra frente. Então, ó, truques da azaleia. Primeiro você vai usar uma técnica chamada beliscamento, que é tirar as flores quando elas começarem a ficar murchinhas. Não deixa a flor da azaleia secar no pé. Sempre pontinha de dedo e dá uma beliscadinha para arrancar tudo que tiver de flor quando ela começar a murchar. Esse beliscamento faz a planta produzir hormônio de crescimento em volta da área do corte e aí ela floresce muito mais. Não esquece que a azaleia é uma planta de clima temperado, é uma planta de origem chinesa, japonesa, ela gosta até de um pouquinho de neve. Então não vai dar para cultivar azaleia no país inteiro, sabe? Centro-oeste, região norte, nordeste, muito calor, não é sol só, é calor. A azaleia murcha e não vai pra frente, infelizmente, tá? A tulipa também é motivo de discórdia, porque muita gente acha linda e a flor não dura nada. De fato, é uma planta de clima frio. Ela gosta de frio, gente. Essas bulbosas todas são de lugar muito frio. A gente vai encontrar tulipas lindas, maravilhosas, floridas no Brasil a partir de junho, julho, até o finalzinho de agosto, começo de setembro. Depois elas já não duram mais porque a gente tem muito calor. Não esquece a diferença entre sol e calor. O problema é o calor, é o abafamento, é o nosso clima tropical. Ela não curte isso. Não adianta botar o bulbo na geladeira, isso é papo de vendedor. Ele pode até dar folha, mas ele não floresce de novo no Brasil, entende o ponto? Não adianta molhar com cubo de gelo, isso é papo de vendedor de novo. A planta tem a sinalização da água fria antes de florir. O bulbo tá lá quietinho, em dormência, debaixo de várias camadas de neve. E aí, quando começa o degelo da primavera no hemisfério norte, o bulbo recebe um banho de água gelada. Ui! Ele acorda e tem a sinalização de que tá na hora de florir. Esse é o sinal para ele florir. Aí a pessoa pega essa lógica e adapta e fala, molha a tulipa com um cubo de gelo. Não vai funcionar, ela já tá com flor, entende? Ela não é tonta. Essas são bulbosas que a gente tem que aproveitar quando tá com flor, faz foto, faz uma selfie maravilhosa, coloca pra galera morrer de inveja e depois se despede das suas tulipas, porque acabou a flor, infelizmente, acabou a vida dela aqui no Brasil. Outra sacada inteligente nesse episódio é o uso do peso na laje. Vocês viram que a gente construiu canteiro, né? A gente adora construir canteiro porque é uma possibilidade de manter as plantas saudáveis, úmidas por muito mais tempo. A gente criou áreas de assento. Para você não vir falar depois que eu só enfio planta, enfio planta, enfio planta. Não, a gente tinha um lugar onde não tinha um lugar para as pessoas sentarem. Ficava todo mundo sentado no degrau da laje dele. E agora tem um banco completo. Os amigos têm lugar para realmente curtir aquele jardim, curtir uma festinha que o Didi dê naquele espaço. E isso leva muita gente a se perguntar se não é peso demais na estrutura. Então eu vou ensinar para vocês uma regrinha que é bem importante na hora de fazer qualquer coisa de jardinagem em laje, cobertura e varanda. As lajes, por padrão, aguentam 150 quilos de peso por metro quadrado. É muita coisa. Apesar do canteiro do Didi ser grande, a parte de baixo dele inteirinha tá com argila expandida, que é justamente para diminuir o peso. Então leve em consideração essas coisas. Vai fazer canteiro na sua casa,
tem um espaço de laje e você quer aproveitar, não esqueça de impermeabilizar. Dependendo do nível de plantio, é preciso fazer impermeabilização com manta asfáltica ou então, se for só um canteiro, tem de passar impermeabilizante por dentro dele. A água encontra frestas que você nem imagina que existem. Então, não esquece que é muito importante impermeabilizar, tá bom? Para não sobrecarregar a laje de peso, você vai usar vasos de plástico, que foi o que a gente fez ali também. Então, os vasos da Vazarte cinzas, com aquele acabamento camurça, que é um dos meus acabamentos preferidos. Eu tenho um monte desses vasos aqui em casa. Eles são escolhidos de propósito para que você não tenha peso em excesso na laje. A gente misturou com vaso esmaltado também para mostrar para você que não é um ou outro, podem ser os dois em diálogo, os dois conversando ali. Inclusive tem vasos de metal. Foi um showroom das soluções em vaso que você pode ter numa laje. Mas entendeu? Se você tem uma preocupação de muito peso na laje, prefira usar vasos leves. Outras 2 estrelas desse episódio são a grama sintética e as petúnias Night Sky. Então vamos uma de cada vez. A grama sintética. Eu adoro essas coisas sintéticas, eu acho elas divertidas. Eu acho elas extremamente úteis quando você tem um ambiente impróprio para plantas. E claro, eu acho que ali ainda entrou para conversar com a linguagem moderna que a gente estava fazendo, com aquele recorte todo hexagonal. Ficou muito legal. A gente colocou uma grama maravilhosa, apoteótica, holandesa, chamada Royal Grass. Essa grama Royal Grass é comercializada no Brasil com exclusividade pela Flexigrass. A Flexigrass vende, inclusive o modelo que a gente usou, que tem até umas graminhas secas de mentirinha embaixo. É incrível, é um efeito visualmente muito parecido com o de uma grama verdadeira e não tem o peso que uma grama verdadeira exigiria para a gente colocar. Inicialmente a gente queria colocar uma grama de verdade ali, porque dava. Até que a gente descobriu que o escoamento da laje é um buraquinho deste tamanho. Segunda temporada, quem sabe a gente não tenta um episódio com grama na laje, hein? Tô aqui na torcida. Aliás, você é o principal responsável por a gente ter feito esse programa, por a gente estar aqui fazendo os mastigadinhos e por a gente ter uma segunda temporada. Então a gente só vai ter segunda temporada se você ajudar a gente. Então pega o link desse vídeo, bota no seu grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, avisa a galera que é o último episódio do Louca das Plantas, vai assistir as reprises, chama a mãe e a tia, ajuda a divulgar. Temos que levar as loucuras verdes para mais pessoas. Compartilhe o link deste vídeo, compartilhe no Casa GNT, onde tem trechos também. Compartilhe o Minhas Plantas, leva verde pra tudo que é lugar. Aliás, se você não tá inscrito no canal aqui, pelo amor, né? Se inscreve e também ativa o sininho, que essa é a tua hora. Mais um truque desse episódio, que muita gente perguntou, que planta azul pendente é aquela? É a Night Sky, gente. Essa é uma petúnia azul, naturalmente azul, ela não está tingida, cheia de pintinhas, é um céu estrelado maravilhoso. Essa petúnia é uma petúnia que fica quase 12 meses florida, ela não curte vento, por isso que ela tá na área um pouco mais protegida, e ela também é uma planta que aguenta sol só num período do dia. Então se fica muito calor, ela também ressente. A gente colocou ela ali fazendo aquela cortina azul estrelada. Gostou do Louca? Não chora, porque a gente tá com série nova aqui no canal. Sob Medida já estreou. Se você perdeu os primeiros episódios, dá pra assistir ainda. Corre aqui no canal. É de graça, é cheio de dica. Então não fica triste que acabou o Louca, porque o Louca acabou, mas aqui no canal tem muito mais vídeos. A gente tá honrando a nossa promessa de vídeo toda semana. E agora a gente tá, às vezes, meio exibidos e tá fazendo 2 vídeos por semana, 3 vídeos por semana, porque a gente é assim, indomável. Qual foi o teu episódio preferido do Louca das Plantas? Tô a série inteira querendo saber qual era o preferido de vocês, então mandem ver aqui na caixa de comentários e até o próximo vídeo.